tarde, pessoal. Meu nome é André, esse é meu irmão Luiz Eduardo. Boa tarde. Nós somos os empreendedores da prática. Para contar a nossa história, a gente achou que a melhor forma é começar pelo meio, dizendo o que a gente é hoje. A Prática é fabricante de equipamentos para cozinhas e panificadoras. Nós temos 400 funcionários, somos líderes de mercado. Talvez você nunca tenha ouvido falar da Prática, mas com certeza você já comeu um pão ou uma refeição que foi preparado num equipamento da Prática. A gente atende desde um bistrozinho de alta gastronomia ali com 5 mesas, até uma cozinha de uma grande indústria. Temos equipamentos nossos em padarias de rua e em grandes redes de supermercados. E pessoal, para a gente começar a falar sobre empreendedorismo, eu vou falar como é que essa história começou. E começou em casa. Começou com o nosso pai, o seu Rezende. Eu tenho muito orgulho de dizer isso aqui, porque sempre em casa a gente teve um exemplo vivo de como é que as coisas acontecem. Ele sempre contava dos seus sonhos, falava os seus planos, era realmente um empreendedor serial, nos termos que a gente tem hoje em dia. E a gente via aquilo acontecendo na cabeça dele primeiro, ou viajando de automóvel, ou no jantar, ou no almoço de domingo, ele contando quais eram os planos, e de repente aquilo começava a se tornar realidade, numa construção de um prédio, numa plantação, gente trabalhando. E essa ideia de que primeiro as coisas acontecem na cabeça e depois elas se tornam realidade, isso ficou muito marcado para nós. A minha mãe costumava dizer, a dona Neném está aqui presente também, que ela falava, Lipe, para de pensar tão grande. E numa época que não era moda pensar grande. E isso ficou muito marcado para todos nós. Eu acho que meu pai teria um day one aqui só para ele, mas hoje a gente está aqui para contar a nossa história. É isso aí, pessoal. Vou voltar um pouquinho nos primórdios da nossa história, a minha própria carreira profissional. Eu sou engenheiro, nós somos mineiros, nós somos de Pouso Alegre, mas eu me formei aqui em São Paulo. Meu primeiro emprego foi na Engesa. A Engesa, talvez alguns tenham ouvido falar, é um equivalente à Embraer daquela época, década de 80. Era um grande exportador, uma grande empresa produtora de manufaturados, fazia blindados, veículos militares. E trabalhei praticamente 2 anos na Engesa, e eu vi a lição que eu tiro desse período da Engesa, aprendi muita coisa lá, mas eu aprendi que gigantismo não é garantia de nada. A Engesa simplesmente deixou de existir. Com o fim do governo militar, as coisas modificaram e a Engesa parou de existir. Logo na sequência, eu tive uma primeira experiência empreendedora, já com meu pai, com uma exportadora, que nós montamos aqui em São Paulo. A ideia era interessante, nós tínhamos um plano de montar uma filial nos Estados Unidos e começar a importar produtos brasileiros para distribuir lá, para ter uma atitude mais proativa em relação à exportação. Alugamos um meio andar ali na rua Oscar Freire, mobiliamos muito bacana, mas não conseguimos fazer prosperar o negócio. O fato de ter uma boa ideia, de identificar uma oportunidade, não quer dizer que o negócio vai para frente. A gente tem que saber operar, tem que saber tocar, tem que saber ter uma gestão e tem que ter um conhecimento específico daquele negócio. Eu acho que a isso eu atribuo o fato de a gente não ter prosperado naquele negócio que era uma boa ideia. Na sequência, eu voltei a trabalhar como empregado, como engenheiro, tive uma oportunidade na Brascom Computadores Brasileiros. A Brascom tinha uma proposta bem bacana de negócio também. Ela fabricava micros multiusuários. Numa época que para ter uma informática numa empresa, você precisava ter um CPD lá com ar-condicionado, uma equipe cuidando daquilo, e um IBM, uma máquina de Burroughs, controlando aquilo tudo, né? E essa proposta era bacana, era um microcomputador que podia controlar 6 terminais. Super bacana. Só que, naquele momento, um tal de Bill Gates estava criando uma plataforma nova, que é o MS-DOS, para trabalhar. Logo em seguida vieram as redes de microcomputadores e simplesmente a ideia da Brascom, que era muito boa, deixou de fazer qualquer sentido. Foi substituída rapidamente. A gente tem que estar dando uma olhadinha para fora para ver o que vem por aí, senão você pode entrar em alguma armadilha. Nesse momento, eu já estava... eu morava aqui com a minha esposa, já estávamos esperando o
o nosso primeiro filho, e a gente resolveu, então, voltar para Pouso Alegre. Pois é, ali foi o nosso primeiro empreendimento juntos. A família resolveu montar uma loja, um magazine muito bacana. Ele tinha na frente uma lanchonete padrão fast food, como a gente tem hoje nas praças de alimentação, tudo muito moderno, bonito, com cores. Depois tinha uma panificadora, a panificadora bem moderna, com toda a parte de produção à vista. Então a gente via lá o padeiro fazer a massa, colocar no forno, assar, tirar o pão quentinho ali. Isso era muito bacana, porque era uma coisa até novidade para a época. E mais do lado assim da loja, né, complementando a loja, uma loja de artigos esportivos, vestuários. Era uma loja bem completa. E no começo, toda a família trabalhando junto naquilo ali, foi um empreendimento caro, que o meu pai investiu bastante naquilo, e era uma operação bem complexa. Complexa porque tem esse monte de coisa que eu estou falando aqui. E a gente estava vivendo naquela época, foi 87, 88, um verdadeiro vendaval na economia. Inflação chegava aí a 30% ao mês, e a gente não estava preparado para lidar com aquela complexidade. Eu acho que a gente não tinha preparação em termos de gestão, não tinha nem vocação para aquilo. Era um negócio que começava às 6 da manhã, terminava às 10 da noite, de segunda a segunda. E aí a gente viu que o negócio foi um desastre. Ou seja, tivemos que vender as instalações, vendemos os estoques, vendemos até o terreno da loja, né? Com o que sobrou, com aquele dinheiro que sobrou, tinha uma oportunidade na cidade e a gente queria empreender mais uma vez. E aí era uma fábrica de esquadrias metálicas, janelas de aço, né? Uma coisa assim, bem simples, aquelas janelas que não tem muita complexidade, tinha que vender bastante, tinha que produzir bastante, e aquilo, sem dúvida nenhuma, era um commodity. Ou seja, a gente não tinha, apesar da gente vender, saía de caminhão lotado lá para Goiás, para o Mato Grosso, aqui para São Paulo, ainda assim aquilo não dava dinheiro, porque tinha que fabricar muito, precisava de muito investimento para aquilo funcionar. E naquele momento, a família viu que ela estava grande, aquele negócio não ia dar sustentabilidade para todo mundo, né? Não ia sustentar toda a família, a gente resolveu encerrar. E daí cada um seguiu o seu rumo aí, procurando a própria sobrevivência. Eu tentei mais um pouquinho, fiquei com um pedacinho do galpão já era uma empresa pequena, eu fiquei com um pedacinho da empresa pequena, um galpãozinho lá no fundo, nos fundos de onde era essa fábrica de esquadrias, né, com algumas poucas máquinas. E tentei fabricar estantes de aço, essas estantes aí, né, muito simples, era só praticamente chapa dobrada e pintada, não tinha tecnologia nenhuma. Foi exatamente o mesmo erro da anterior, das esquadrias, né? A gente não conseguia escala e, portanto, não conseguia fazer dinheiro. Bom, surgiu uma oportunidade em Pouso Alegre, estávamos se instalando lá, a JPX do Brasil. A JPX era uma fábrica de veículos fora de estrada. Foi uma das iniciativas do Ike Batista, lá na década de 90. A JPX, ela durou 3 anos. Importaram um projeto lá da França, investiram lá 50 milhões de dólares e perderam 50 milhões de dólares. Então, a lição que eu tiro disso, e a gente não pode esquecer disso, né, que ninguém tem toque de Midas, ninguém tem poder de tornar ouro tudo que tocar, né? Essa história se desdobrou, muita gente conhece aí outros fatos aí, que aconteceram mais recentemente. Bom, pessoal, sem emprego, JPX encerrou, sem emprego, e aí meio que por necessidade e meio por idealismo, estava buscando uma nova oportunidade de ter um negócio próprio. Tinha sobrado algumas maquininhas lá da minha fábrica, da nossa fábrica de estantes, né? E era o que eu tinha na mão. Mas eu não queria, aprendi um pouquinho com o que aconteceu antes, né? Então, comecei a pensar em que caminho a gente tinha para não cair nessa armadilha de commodity de novo. Vocês lembram da história que no Magazine ele tinha uma padaria lá no fundo, era um dos negócios que tinha dentro do Magazine. E, naquela época, conta de luz de padaria
era item A da folha de custos lá, entre os custos mais importantes. Estava lá muito próximo de folha de pagamento e matéria-prima. Eu falei, olha, pode ter uma oportunidade aí de desenvolver equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético. Com essa ideia na cabeça, né, eu comecei a trabalhar firme, eu tinha minha formação de engenheiro, comecei a trabalhar firme, com muitos erros e acertos, tentando desenvolver um equipamento mais produtivo e mais eficiente, que gastasse menos energia. Um forno mais eficiente para as padarias, né? Muitos erros e acertos, a gente acabou chegando num produto que atendia aquele quesito, esse desafio de mais produtividade e mais eficiência, né? Uma empresa muito pequenininha ainda. Eu brinco, né? Brinco de vez em quando, eu brinco que, mesmo pequenininha, a gente já tinha tecnologia alemã, porque a gente precisava de uma ventoinha, e a ventoinha que usava para fazer girar o ar dentro do forno, eu não conseguia fabricar, muito menos conseguia que um fornecedor desenvolvesse uma ventoinha própria para o meu uso. A gente usava ventoinha de Fusca, é o que achava, né? E o vidrinho da porta, o vidrinho que a gente encontrou para colocar na porta, era um vidro de Kombi. Então já tinha tecnologia alemã desde essa época. Eu não comprava isso da Volkswagen, porque eu não comprava nem das agências, eu comprava no ferro velho. Quando eu comecei a comprar tudo que tinha no ferro velho de Pouso Alegre, Santa Rita, Itajubá, Camanducaia, foi esgotando tudo, e o meu modelo de negócio nisso esgotou também. Bom, de qualquer forma, a gente foi desenvolvendo e acabamos conseguindo desenvolver alguns fornecedores, isso foi crescendo. Uma coisa muito... Esse fato, essas coisas que eu estou contando aqui, eu acho que é um day one muito importante para a prática, né? Quando a gente teve essa ideia de aproveitar essa oportunidade de eficiência energética. Na sequência, um cliente me pediu, acho que é uma oportunidade que a gente aproveitou bem também, um cliente nos pediu para fazer uma pequena adaptação no forno, para ele poder ser usado em restaurantes. Eu nunca tinha pensado em forno para restaurante, o nosso forno para restaurante, fui olhar lá de perto como é que era essa oportunidade. E aí vi que era uma coisa gigante, uma oportunidade maior do que o que a gente tinha na padaria. E nós desenvolvemos um sistema bem simples, que tornava o nosso produto um ótimo substituto para os fornos importados, com custo muito menor e com desempenho semelhante. Então, eu acho que a gente tem embarcado em duas coisas muito fortes, duas oportunidades muito interessantes, duas tendências muito marcantes, de lá para cá, até hoje isso é muito forte. Eu acho que é uma chave do nosso desenvolvimento e da gente começar a se tornar uma empresa. A tendência de refeições fora de casa e a tendência de busca de eficiência energética. Nós estamos falando aí, parece coisa muito grandiosa, mas nós estamos falando de uma empresa bem pequenininha ainda aí. Como já falaram antes aí, nós estávamos ainda na situação de vender o almoço para comprar a janta. Então, e nesse momento eu morava em Belo Horizonte, já faziam 12 anos. Quando a gente separou lá atrás, eu fui para Belo Horizonte, consegui terminar os meus estudos, eu me formei em engenharia mecânica. Foi uma época muito dura, porque eu já tinha tentado começar em Pouso Alegre, lá na região, engenharia elétrica, depois direito, não deu certo. Aí, enfim, aquele negócio da família não funcionou, eu fui para BH. E tive o apoio muito importante aí de toda a família, porque eu tive que mudar para lá e não tinha emprego ainda. Depois eu mudei o curso para o curso noturno, lá na PUC, e aí eu conseguia trabalhar de dia e estudar à noite. Me formei, trabalhei em ótimas empresas nacionais, empresas multinacionais, e aprendi muito com tudo aquilo lá. Aprendi a parte de indústria, a parte de engenharia, e sempre ficou aquela questão de empreender. Aquilo nunca me abandonou. Eu sempre estava procurando alguma coisa, fuçando de cá, fuçando de lá, e de repente eu vejo o André lá com um produtinho bacana e uma fábrica bem desestruturada, né? Aí eu falei, poxa, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa bacana juntos aqui, né? Aí, primeiramente, eu fui lá e convenci o André que ele deveria ter um sócio e a gente poderia fazer isso junto. Depois de convencer o André, eu convenci a minha esposa que eu tinha que abandonar uma certa estabilidade que a gente tinha lá
para empreender. Depois de convencer a minha esposa, eu convenci a mulher do André, que também não queria que eu viesse. Vocês são loucas, nós estamos aqui numa situação muito complicada. Mas, enfim, depois de eu convencer todo mundo, a gente começou o negócio. Precisava de dinheiro, aí a gente foi até o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, consegui um financiamento lá, aí eu hipotequei o apartamento que eu tinha, juntei o fundo de garantia, tudo que eu tinha e fui para Pouso Alegre. E o negócio era o seguinte, não tinha plano B, era para dar certo ou dar certo. Depois disso, né, a coisa começou a andar bem, a gente começou a estruturar a gestão da empresa, comprou máquinas, contratando gente, enfim, tudo isso começou a andar legal. Aí, de repente, quando estava indo, opa, agora a coisa vai, veio uma questão do apagão e acabou a energia no Brasil. Vocês lembram lá de 2001, o racionamento de energia. E a gente só fabricava equipamento elétrico, porque era mais fácil de instalar, porque a questão da eficiência de transformação de energia era melhor. Enfim, a nossa bandeira era elétrica. E do dia para a noite, as nossas vendas foram a zero, porque ninguém mais comprava forno elétrico. Aí o que a gente fez? A gente falou assim, ou a gente encerra o negócio, ou a gente vai ter que desenvolver um forno a gás. Enfiamos dentro da fábrica, dia e noite, trabalhando dia e noite, literalmente, a gente praticamente dormia lá dentro, e a gente conseguiu, em tempo recorde, desenvolver um equipamento a gás, conseguiu certificar nas companhias de gás, aqui de São Paulo e do Brasil todo, e ele tinha o mesmo apelo, já entrou com aquela questão da eficiência energética, da qualidade da preparação de alimentos, e aí, como o André gosta de falar, do limão a gente fez uma limonada. É isso aí, pessoal. De lá para cá, nós estamos falando de 2001, né? De lá para cá, acho que a gente teve uma trajetória assim, mais regular de crescimento, bastante consistente de crescimento e desenvolvimento. A prática foi sempre agregando gente, novos produtos, tecnologia. Uma trajetória, assim, eu acho que uma trajetória vitoriosa de crescimento, entretanto, não sem desafios. Os desafios são de outro tipo, mas os desafios continuam a ser apresentados a nós continuamente. Cada vez que à medida que a empresa cresce, ela precisa de um Luiz Eduardo diferente, de um André diferente, de uma equipe diferente ali dentro para atender as necessidades que o crescimento traz. Eu acho que nós tivemos um acerto muito grande nessa fase de desenvolvimento, que continua até hoje, nós estamos falando de 2001 até aqui, mas uma coisa muito forte que nós tivemos foi apoio. Nós buscamos e obtivemos um apoio. Eu acho que nós soubemos aproveitar esses apoios que a gente tinha aí no mercado disponíveis, ou na estrutura de apoio ao empreendedorismo. Nós fomos super usuários dos produtos do Sebrae, Empretec, ISO 9000, qualidade total, Sebrae Ideal, fizemos o ciclo inteirinho de produtos do Sebrae, coisas que permitia que a gente crescesse e que a equipe crescesse junto com a gente. Fechamos o nosso ciclo de pequena empresa com o prêmio Sebrae Gerdau de Excelência Empresarial, com muito orgulho a gente recebeu um troféu lá da mão do seu Jorge Gerdau lá em Brasília, me orgulho muito disso, e nós somos muito gratos ao Sebrae, esse apoio que deu para a gente nesses 6 anos que ele tirou a gente de uma empresa totalmente desestruturada até uma empresa preparada para o crescimento. Na sequência, né, já fazia sentido procurar outro tipo de apoio. Aí entrou a Fundação Dom Cabral, esses programas espetaculares da Fundação Dom Cabral, o PAEX, é uma oportunidade que a gente tem de interagir com professores de primeira categoria, que têm experiências empresariais sólidas de executivos de grandes empresas, e tivemos, além disso, a oportunidade de interagir bastante com empresas que estavam enfrentando desafios semelhantes aos nossos, desafios de crescimento e desenvolvimento. Fundação Dom Cabral foi essencial para nós. Na sequência, nós entramos aí no radar do Sebrae, nos submetemos ao processo seletivo, da Endeavor, perdão, nos submetemos ao processo seletivo da Endeavor, passamos, e de lá para cá a gente tem tido o apoio aí da super equipe, que é a Endeavor, dessa moçada
muito preparada, muito bem formada, muito entusiasmada, que isso dá um gás danado para a gente. Além da rede de mentores espetacular que a Endeavor oferece para os seus apoiados. Esses acessos autorizam a gente a continuar a sonhar grande. Então, hoje a Prática é uma empresa bem estruturada, a gente tem uma fábrica que a gente pode dizer que está no estado da arte, em termos de tecnologia, pode se comparar a qualquer fábrica da Europa ou dos Estados Unidos, e eu visitei bastante, eu sei como é que é. Nós temos uma equipe muito bem preparada, o que antes era inovação como questão de vida ou morte, hoje é um processo bem estruturado e que permite que a gente possa estar cada vez atendendo melhor os nossos clientes com produtos inovadores, com tecnologias inovadoras. Hoje nós temos convênios com instituições de ensino e pesquisa que permitem que as fronteiras da empresa se expandam para fora. Ou seja, eu posso contar com uma faculdade, uma universidade, um centro de pesquisa para desenvolver produtos de alta tecnologia. E tudo isso aí só é possível também por uma coisa, porque a gente tem uma equipe bem preparada. Eu acho que uma das maiores tarefas minha, do André, como empreendedores, é achar gente boa para trabalhar com a gente. É gente alinhada com os nossos valores, gente que compartilhe o mesmo sonho que a gente tem. Isso aí é fundamental e permite a gente fazer muitas coisas. Fazer gente boa sempre foi muito importante na nossa história, isso eu acho que nós tivemos sucesso nisso. Pessoal, eu disse, né, no comecinho que a gente ia começar pelo meio da história, né? O meio que a gente é hoje. Vocês conheceram já também o começo da história, né? Os primórdios da prática. O fim da história, não conhecem porque nós não chegamos no fim da história ainda. O fim da história está aqui, está na minha cabeça, está na cabeça do Luiz Eduardo, está na cabeça da nossa equipe. E nós temos uma visão de crescimento forte, de desenvolvimento, de relevância, de ser uma empresa que faça a diferença no mercado, faça a diferença para o Brasil, faça a diferença para as pessoas que estão conosco. Nós temos essa visão de crescimento e desenvolvimento. Nós nos sentimos suportados para ter essa visão, porque nós temos uma equipe boa, nós temos apoios bons, recentemente recebemos investimento do BNDES também, então nós temos todo um suporte que permite, e um histórico, né, que permite a gente acreditar que pode ir muito mais longe. Mas, principalmente, né, nós temos aqui, aprendemos com o seu Rezende, que está ali em cima também, né, que as coisas acontecem aqui, primeiro na nossa cabeça, e depois viram realidade no mundo real. Muito obrigado a todos. Alô? Som? Tem som? Isso não estava no script? Pá. Então, eu queria fazer um depoimento aqui, um agradecimento, e contar dois minutinhos aqui, rapidamente, dois momentos muito importantes da minha vida. Um foi quando eu fui para Belo Horizonte, e não foi tão simples assim, né? A gente estava numa situação caótica, realmente não tinha recurso, mas aí um dia eu estava conversando com o André, a gente estava lá na fabriquinha, eu estava mexendo com alguma coisa técnica, e ele falou assim, por que você não vai fazer engenharia mecânica, né? Você gosta tanto disso? E eu falei assim, mas como? Eu não tenho recurso, nós não temos nada, estamos quebrados. Aí ele falou assim, eu não sei, vai, dá um jeito. E eu fui. E isso foi muito importante para mim, isso foi decisivo na minha vida. E um outro momento que aí foi muito marcante para todos nós, para toda a nossa família, para as pessoas da empresa também, que há uns 10 anos atrás o André teve uma doença muito séria, ele teve um câncer, e daqueles bravos. Mas ele deu um exemplo de vida, um exemplo de superação, um exemplo que dá para a gente ter fé, que a gente pode dar a volta por cima. Então eu agradeço aqui, meu sócio, meu irmão, meu amigo. Consegui falar.